Poucos movimentos políticos cresceram tão rápido no Brasil quanto o MBL. O Movimento Brasil Livre surgiu praticamente do nada e em poucos anos liderou manifestações gigantescas, ajudou a pressionar pelo impeachment de Dilma Rousseff, colocou milhões de brasileiros nas ruas, transformou influenciadores digitais em políticos eleitos e mudou completamente a forma como a direita brasileira usa a internet. Mas o movimento que começou combatendo o PT acabou entrando em guerra contra Jair Bolsonaro. E agora tenta fazer algo ainda maior, criar um partido próprio para disputar o poder nacional, Partido Missão. Mas afinal, o que realmente é o MBL? Quem criou esse movimento? Como ele cresceu tão rápido? Por que rompeu com Bolsonaro? E o grupo ainda tem força política para influenciar o Brasil em 2026? Hoje vamos analisar como nasceu o Movimento Brasil Livre, como ele liderou a nova direita digital, sua entrada na política institucional, a guerra contra o bolsonarismo e por que o Partido Missão pode ser a última grande aposta do movimento. Tudo baseado em entrevistas, reportagens, documentos públicos e fontes confiáveis. Fala, tropa do canal Hora Certa! Hoje o vídeo é sobre um dos movimentos mais polêmicos e influentes da política brasileira, o MBL. O grupo que ajudou a derrubar Dilma Rousseff cresceu na internet, entrou na política e agora tenta reinventar a direita brasileira através do Partido Missão. Mas afinal, quem realmente está por trás do MBL? O movimento ainda é relevante? Por que ele continua influenciando a política brasileira mesmo após tantas crises e divisões? Já deixa seu like, se inscreva no canal e bora entender a trajetória do grupo que mudou a política digital no Brasil. O MBL nasceu em um movimento de enorme crise política e econômica no Brasil. Em 2014 e 2015, milhões de brasileiros estavam revoltados com a corrupção, com crise econômica, escândalos da Lava Jato e o governo Dilma Rousseff. Nesse contexto, o Movimento Brasil Livre foi criado oficialmente em 2014. Os principais nomes ligados ao início do grupo eram Renan Santos, Kim Kataguiri, Fernando Holliday, entre outros jovens ligados ao liberalismo econômico e ativismo digital. Naquele momento, a direita brasileira ainda tinha pouca organização nas ruas. O PT dominava sindicatos, movimentos sociais, universidades e grande parte da militância política. O MBL percebeu uma oportunidade: usar a internet para criar uma nova direita, jovem, agressiva, viral e altamente conectada. O movimento cresceu principalmente através do Facebook, YouTube, memes, vídeos curtos, linguagem simples e forte discurso antipetista. O grande salto do MBL aconteceu durante as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff. O grupo ajudou a organizar protestos gigantescos em várias cidades brasileiras. E isso transformou o movimento de páginas de internet em força política nacional. O MBL defendia liberalismo econômico, privatizações, redução do Estado, combate à corrupção e livre mercado. O MBL percebeu antes de quase todo mundo que a política havia mudado e que as redes sociais poderiam criar líderes políticos sem depender da televisão tradicional. Depois do impeachment de Dilma, o MBL percebeu que protestar não era o suficiente. O movimento decidiu disputar poder institucional. O MBL começou a lançar candidatos, vereadores, deputados estaduais, federais. Os principais nomes eram Kim Kataguiri, Arthur Duval, Fernando Holliday e outros influenciadores ligados ao movimento. O grupo entendeu algo importante: as redes sociais estavam substituindo estruturas tradicionais de campanha. O MBL cresceu fazendo cortes, viralizando vídeos, usando humor político, promovendo debates online e mobilizando jovens através da internet. O movimento ajudou a profissionalizar a política digital brasileira e hoje praticamente todos os grupos políticos usam cortes, memes, vídeos curtos, linguagem emocional e engajamento viral. Mas o MBL fazia isso antes de todo mundo. O movimento conseguiu transformar indignação em votos, falando diretamente com jovens, classe média, universitário e eleitores antipetistas. O MBL começou a ser acusado de populismo digital, oportunismo político, excesso de marketing e radicalização. Mesmo assim, o grupo conseguiu algo raro: transformar influência digital em representação política real. Talvez o MBL tenha sido o primeiro grupo brasileiro a entender completamente como a política funciona na era da internet. Em 2018, muita gente enxergava o MBL e Bolsonaro praticamente como aliados naturais. Ambos eles cresceram através da internet, do antipetismo e do discurso antissistema. Mesmo sem apoio oficial completo, o MBL
MBL ajudou a criar um ambiente político que favoreceu Bolsonaro em 2018, mas a relação começou a se deteriorar rapidamente após a eleição. O MBL passou a criticar os filhos do Bolsonaro, ataques ao STF, radicalização política, conflitos institucionais e o chamado gabinete do ódio. Enquanto isso, o bolsonarismo passou a tratar o MBL como traidor, oportunista e direita fake. O principal conflito era a disputa por liderança da direita. Bolsonaro queria centralizar a narrativa política, a militância e a representação da direita brasileira, mas o MBL também queria protagonismo. As diferenças ficaram ainda maiores durante a pandemia. Ataques institucionais começaram, iniciou-se uma crise com o STF e a derrota nas eleições de 2022. O MBL chegou a defender impeachment de Bolsonaro durante a pandemia. Isso transformou completamente o rompimento em guerra aberta. O bolsonarismo passou a atacar o MBL diariamente nas redes sociais e o MBL passou a enxergar Bolsonaro como ameaça institucional. A ruptura mostrou que a direita brasileira, na verdade, nunca foi realmente unida. Ela apenas tinha um inimigo em comum, o Partido dos Trabalhadores. Depois de anos atuando dentro de outros partidos, o MBL decidiu criar sua própria legenda, Partido Missão. O objetivo é transformar a influência digital em força política nacional independente. O Partido Missão tenta representar uma nova direita anti-PT, anti-centrão e também crítica ao bolsonarismo. O partido defende ajuste fiscal, endurecimento contra o crime, combate ao fisiologismo, revisão de programas sociais e fortalecimento institucional. O MBL acredita que Bolsonaro pode perder força no futuro. O eleitorado da direita ficará órfão e existirá espaço para uma nova liderança liberal. O movimento enfrenta uma rejeição alta, pouca estrutura partidária, concorrência com o bolsonarismo e dificuldade de crescer fora do ambiente digital. E o Brasil continua extremamente polarizado entre Lula e bolsonarismo. E isso dificulta o crescimento de qualquer terceira força. Talvez o MBL tenha conseguido mudar para sempre a comunicação política brasileira, mas agora precisa descobrir se consegue algo ainda mais difícil: transformar influência digital em poder político duradouro. O MBL nasceu em meio à crise política brasileira, cresceu através da internet, do antipetismo, da Lava Jato e das manifestações contra Dilma Rousseff. Ajudou a mudar a comunicação política, a direita brasileira e a forma como campanhas funcionam na era digital. Mas depois rompeu com Bolsonaro, perdeu parte da influência e agora tenta sobreviver criando o Partido Missão. Agora comenta aqui embaixo, na sua opinião, o MBL ainda tem futuro político ou perdeu espaço depois do crescimento do bolsonarismo? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque entender o MBL é entender como a política brasileira mudou na era da internet. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e fui!